Então vamos lá, segunda parte da lei de organizações criminosas, né? Estamos aí na fase de análise do benefício e aqui a gente com o parágrafo 5º do artigo 6º, artigo 4º, né? Então vamos lá. Né, a gente viu que se a colaboração ela é antes da sentença, nós temos aí uma série de benefícios, né? Agora, se ela for depois da sentença, e aí, qual que é o benefício, né? Aí nós temos um caso aí onde a pena pode ser reduzida até a metade ou pode ser admissível ainda a progressão do regime, né? Redução da pena até a metade, ou progressão de regime, né? Então são benefícios aí muito interessantes, né? Para quem está lá cumprindo a cadeia. Parágrafo 6º, o juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a formalização do acordo de colaboração. Então, o juiz ele não pode participar das negociações, né? Que ocorrerá entre o delegado de polícia, o investigador e o defensor, com a manifestação do MP, como a gente já viu, ou conforme o caso entre o MP, investigado, acusado e o advogado do acusado. Parágrafo 7º. O acordo na forma do parágrafo 6º, o respectivo termo, é o documento, né? Acompanhado aqui das declarações do colaborador e de cópia da investigação. Será remetido ao juiz para homologação. O que é homologação, gente? Homologação é dizer que está ok a negociação e dar validade, né? É o juiz quem dá a última palavra aqui no sentido de dizer se está dentro da legalidade, né? Aí aqui o que o juiz vai verificar? 1. Regularidade. 2. Legalidade. 3. Voluntariedade, né? E aí, óbvio, né? Pode sigilosamente ouvir aí o colaborador, né? E aí, sendo na presença do advogado sempre, né? Parágrafo 8º. O juiz pode recusar a homologação da proposta que não atender requisitos legais ou adequá-la ao caso concreto. O juiz adequa a proposta, né? Parágrafo 9º. Depois de homologado o acordo, o colaborador pode, sempre acompanhado pelo seu defensor, ser ouvido pelo MP ou delegado de polícia responsável pelas investigações, né? Então, o acordo foi homologado, ele pode ser ouvido aí pelo membro do MP, pelo delegado de polícia que for responsável por aquelas investigações, né? Aqui sempre acompanhado pelo advogado, tá, gente? 10. As partes podem retratar-se da proposta, caso em que as provas autoincriminatórias produzidas pelo colaborador não poderão ser utilizadas exclusivamente em seu desfavor, né? Então, olha só, a parte pode retratar-se da proposta, que é o que, gente? É desistir, né? Desistir e desdizer o que disse, né? Pode, mas as provas que forem produzidas não poderão ser usadas em desfavor de quem denunciou, né? Quem caguetou aí. A sentença apreciará os termos do acordo homologado e sua eficácia, né? A sentença aí, ela vai analisar esses termos aí. Parágrafo 12. Ainda que beneficiado por perdão judicial ou não denunciado, né? Ou foi beneficiado pelo perdão ou não denunciado, o colaborador pode ser ouvido em juízo a requerimento das partes ou por iniciativa da autoridade judicial. Então, ele pode ser ouvido mesmo que beneficiado ou não denunciado, né? Ele pode ser chamado. Parágrafo 13. Sempre que possível,
O registro dos atos de colaboração será feito por meio de recursos de gravação magnética, estenotipia, digital, técnica similar, inclusive audiovisual, destinados a obter maior fidelidade das informações. 14. Nos depoimentos que prestar, o colaborador renunciará ao direito ao silêncio. Silêncio estará sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade, né? Porque o acusado, gente, ele pode ficar calado, né? A regra aí. Mas aqui é uma exceção, tá? Nós temos exceção aqui que renuncia ao direito. 15. Em todos os atos de negociação, confirmação e execução da colaboração, o colaborador deverá estar assistido por defensor, né? Então, ele tem que estar assistido pelo advogado. 16. Nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações do agente colaborador. Tem que estar o quê? Lastreadas por provas, depoimento de testemunhas, aquelas provas lá da fase de inquérito, né, que são as provas cautelares, antecipadas e não repetíveis, né? Mas isso aqui é mais avançado, né, gente? Sim, para vocês aí do processo seletivo é só saber que será proferida com fundamento em declarações do agente colaborador, nenhuma sentença, nenhuma, tá? São direitos do caguete aqui, ó, agente colaborador. 1. Usufruir das medidas de proteção previstas na legislação específica, lá e tem uma lei de proteção à testemunha, né? O cara pode até mudar de identidade, receber dinheiro para morar de aluguel em certo local, né? Entre outras coisas. Aí, inclusive, até recebe um dinheiro para se manter durante certo período, né? Isso aí tudo depende do interesse da justiça, né, gente? 2. Ter nome, qualificação, imagem e demais informações pessoais preservado, né? 3. Ser conduzido em juízo e conduzido para o fórum, né? Separadamente dos demais coautores e partícipes, o fórum ou tribunal. 4. Participar das audiências sem contato visual com outros acusados. 5. Não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação. Aí, nem ser fotografado ou filmado, essa é a regra. Agora, se ele autorizar por escrito, aí tudo bem. Cumprir pena em estabelecimento longe dos demais, né, que ele caguetou. Parágrafo 6º. O termo de acordo da colaboração premiada deverá ser feito por escrito e conter. Aí o termo é feito por escrito, né? Aí o termo tem isso aqui, ó. Relato da colaboração e seus possíveis resultados, condições da proposta do MP ou do delegado de polícia, que nós vimos que pode também, né? Mas aí o delegado tem que ter a manifestação do MP nesse caso. 3. Declaração de aceitação do colaborador e seu defensor. 4. As assinaturas do representante do MP ou delegado de polícia, do colaborador e de seu defensor. 5. Especificação das medidas de proteção ao colaborador e sua família quando necessário. Artigo 7º. O pedido de homologação de acordo será sigilosamente distribuído, contendo apenas informações que não possa identificar o colaborador e seu objeto, né? Então isso aqui, gente, por quê? Após o MP ou o delega celebrar o acordo, eles sujeitam ao juiz, né? Aí, esse documento do acordo é entregue no fórum, né? Eu vou tentar assim ser o mais simples possível com as minhas colocações. É entregue no fórum. Aí chegando lá no fórum, pessoal, ele é sorteado, tá? Distribuído significa sorteado para algum juiz, tá? Você vai sortear algum juiz. Sorteou, caiu na vara do fulano de tal, entrega para ele lá e aí ele vai fazer a homologação, beleza?
Parágrafo 1º, as informações pormenorizadas da colaboração serão dirigidas diretamente ao juiz a que recair a distribuição. E ele decide no prazo de 48 horas, aqui ó, prazo, né? O juiz aqui ó, prazo de 48 horas, tá? Gente, não esquece não que vocês têm a lei de abuso de autoridade, lá é 48 horas também para o Ministério Público oferecer a denúncia lá, né? Tem um prazo de 48 horas lá depois que ele receber a representação. Parágrafo 2. O acesso aos autos será restrito ao juiz, quer dizer, quem tem acesso a esse documento, né? Estou falando aqui do acordo que foi levado lá para o juiz. Quem tem acesso? Juiz, MP, delegado, né? Defensor, né? Que represente o acusado, claro, né? Então, ele tem acesso aí, tá bom? Aí tem exceção, tá, gente? Ó, tem exceção, defensor, né? Que aí é o defensor público, dativo ou advogado. E eles têm acesso a não ser se tiver diligência em andamento. Tem acesso à diligência que está em andamento? Estou falando aqui de quê, gente? Estou falando documento, a gente não viu que teve um acordo, entregou o documento lá para o juiz, né? Não fez a distribuição, está lá para o juiz homologar, está no fórum. O defensor pode ter acesso a tudo? Não. Diligência que tiver em andamento, porque às vezes o juiz pede um complemento da diligência, manda para o MP, né? Aí diligência em andamento não. Parágrafo 3º, o acordo de colaboração premiada deixa de ser sigiloso assim que recebida a denúncia, observado o disposto no artigo 5º, né? Então recebeu, isso aqui eu vou explicar, gente, vou tentar explicar aqui que para quem não é estudante de direito é meio foda, né? Olha só, tudo isso aqui, gente, que aconteceu, não existe processo ainda, não existe processo ainda, estamos em fase de investigação. Tudo é sigiloso, né? Com as exceções lá de quem eu citei. Só que, a partir do momento em que o MP processa, né? Vou falar no sentido básico aí, que oferece denúncia, né? O MP processa o sujeito, aí o acordo não é sigiloso, tá? Não é sigiloso, beleza? É isso, é simples. Aí a ação controlada, a gente viu, né, o que é ação controlada, mas nós vamos dar uma passada agora. Ação controlada é o quê? É o flagrante diferido, postergado. Consiste a ação controlada em retardar a intervenção policial ou administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa. Administrativa, gente, por quê? Porque vamos supor que é um órgão da Receita Federal e está acompanhando aí pessoas que estão burlando aí o fisco, né? Ou a ela vinculada, né? Desde que mantida sob observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz a formação das provas e obtenção de informação. Por quê? Policial é obrigado a prender em flagrante quem se encontre praticando um crime, né? Só que nesse caso, ele não vai prender em flagrante, tá? O policial, qualquer crime, prende em flagrante, leva para a delegacia, né? Até mesmo porte para uso também. Por quê? Porque ele vai levar, o delegado é quem vai dizer para o indivíduo que o indivíduo tem que ir ao fórum, assina um documento de que vai comparecer ao juizado especial criminal. Mas aí, quem é que decide isso é o delegado, que vai falar se é porte ou se é tráfico, com base nos requisitos objetivos e subjetivos, tá? Então aqui é o que? É o flagrante posterior, né?
Parágrafo 1º. O retardamento da intervenção policial ou administrativa será previamente comunicado ao juiz. Não é permissão aqui não, aqui é comunicação ao juiz. E se for o caso, estabelecerá seus limites e comunicará ao MP. Então, você não pede permissão ao juiz, você comunica, né? A comunicação será sigilosamente distribuída também, né? De forma a não conter informações que possam indicar a operação a ser efetuada. Parágrafo 3º. Até o encerramento da diligência, o acesso aos autos fica restrito ao juiz, o MP e delegado de polícia como forma de obter o êxito das investigações, né? Então, até encerrado as diligências aqui da ação controlada, quem tem acesso? MP, juiz, delegado. Só esses caras aqui. Parágrafo 4º. Ao término da diligência, elaborar-se-á auto circunstanciado acerca da ação controlada, né? Um auto dizendo como se procedeu a ação controlada. Parágrafo 9º. Se a ação controlada envolver transposição de fronteiras, o retardamento da intervenção policial administrativa somente poderá ocorrer com cooperação, aí porque envolve outro país, né, gente? Da autoridade de outros países que figurem como provável itinerário ou destino do investigado, de modo a reduzir riscos de fuga e extravio do produto, objeto, instrumento ou proveito do crime. Então tem que ter cooperação da autoridade de outros países, né? Aí aqui agora é infiltração de agente, tá? No grupo criminoso aí. Artigo 10. A infiltração de agente de polícia em tarefa de investigação, representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo MP, após manifestação técnica do delegado de polícia, quando solicitada no curso de inquérito policial, será precedida de circunstância motivada e sigilosa autorização judicial que estabelecerá seus limites, né? Então, ó, a infiltração do policial, ela é representada pelo delegado de polícia, ela é requerida ou pode ser requerida pelo MP, né? Aí o MP, só que aí após manifestação do delegado, né? Aqui o delegado tem que manifestar. E aí, quando solicitada no curso do inquérito, né, ela é precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial. Aqui tem que ter autorização judicial, tá? Judicial. Na ação controlada tem que ter? Não, lá é só avisar. Aqui já é autorizar, né? Olha só lá é o que? Você comunica, né? Na hipótese de representação do delegado de polícia, o juiz competente, antes de decidir, ouve o MP. Parágrafo 2º. Será admitida a infração, se houver indício de infração penal, que trata o artigo 1º, se a prova não puder ser produzida por outros meios disponíveis, né? Então, é admitida que infiltre se tiver indícios de infração penal e não puder resolver a parada de outro meio, né? Por outro meio. A infiltração será autorizada no prazo de até 6 meses, né? Pode ser renovada? Pode. Então, 6 meses renovada, tá? Parágrafo 4º. Fim do prazo previsto no parágrafo 3º, o relatório circunstanciado será apresentado ao juiz competente que imediatamente cientificará o MP. Parágrafo 5º. No curso do inquérito policial, o delegado de polícia poderá determinar seus agentes e o MP poderá requisitar a qualquer tempo relatório da atividade de infiltração, né? Então, olha aqui, o delegado determina aos agentes e MP requisita, né? Requisita o quê? E de quem? Requisita aos agentes de polícia que estão acompanhando o procedimento o relatório da atividade de infiltração, né? Artigo 11. O requerimento do MP ou representação do delegado de polícia para a infiltração de agentes conterão demonstração da necessidade da medida,
alcance da tarefa dos agentes e, quando possível, nome e apelido das pessoas investigadas e o local da infiltração. Ou seja, vai ter tudo, né? Vai ter aqui demonstração, necessidade, alcance da atividade, onde vai ser infiltrado. Artigo 12. O pedido de infiltração será sigilosamente distribuído, já vimos isso lá acima, de forma a não conter informações que possam indicar a operação a ser efetivada ou o agente que será infiltrado. Parágrafo 1º. As informações quanto à necessidade da operação de infiltração serão dirigidas ao juiz competente e o juiz decide em 24 horas após manifestação do MP, né? Nesse caso aqui, no caso de representação do delegado de polícia, devendo adotar medidas necessárias para o êxito das investigações e a segurança do agente infiltrado, né, que o cara corre risco de vida. Parágrafo 2º. Os autos contendo informações da operação de infiltração acompanharão a denúncia do MP quando serão disponibilizados à defesa, assegurando-se a preservação da identidade do agente. Aqui assegura a preservação porque senão o cara pode até morrer, né? Parágrafo 3º. Havendo indícios seguros de que o agente infiltrado corre risco iminente, risco iminente é o que está para vir, a operação será sustada mediante requerimento do MP ou do delegado. Aí se for o delegado, dá ciência ao MP e a autoridade e o juiz, né? Que aí suspende a parada e já dá ideia neles. Artigo 13. O agente que não guardar em sua atuação a devida proporcionalidade com a finalidade da investigação responderá pelos excessos. Aqui está falando do cara infiltrado, tá, gente? É claro que o cara infiltrado pode fumar uma maconha para fingir que ele também é maconheiro e tal, mas imagina, aí os caras vão fazer um roubo, ele tá lá com os caras infiltrados, aí ele vai dar um tiro em alguém, aí já fugiu a finalidade, né? Porque ele pode fingir que tá junto, mas ele não pode matar ninguém. Tanto que nessas organizações, às vezes os caras pedem para matar alguém para provar que realmente ele tá junto, né? Isso acontece. Parágrafo único. Não é punível, no âmbito da infiltração, a prática de crime pelo agente infiltrado no curso da investigação quando inexigível conduta diversa. Então, gente, olha só, não é punível, né? Não é punível. Então, o cara praticou um crime que é fato típico, ilícito e culpável, né? Então, ele praticou um fato típico, ilícito e culpável, porém não punível, né? Porém não punível. Que isso aqui são os elementos do crime, né? Para quem está mais avançado aí. Quando inexigível, conduta diversa. Então, aqui, ó, vai aqui excluir a culpabilidade, né? Então, isso aqui nós temos aí, porque, né, temos aí a teoria da acessoriedade mínima, acessoriedade limitada, máxima e as hiperacessoriedade, né? Então isso aqui é o que? Isso aqui é só o fato típico, daqui é o fato típico ilícito, daqui é o fato típico ilícito e culpável, a máxima, né? E daqui é o fato típico ilícito, culpável e punível. Então, nesse caso, se vai excluir a culpabilidade, então o fato vai ser típico e ilícito. Então, a acessoriedade é limitada nesse caso. São direitos do agente. Parágrafo, inciso 1. Recusar ou fazer cessar a atuação infiltrada, direitos do agente, né? Ou seja, ele pode recusar ou ele pode parar de participar da infiltração. 2. Ter sua identidade alterada, isso aí nós já vimos lá em cima, né? Aplicando no que couber o disposto numa lei aqui que trata de proteção às testemunhas, bem como usufruir da medida de proteção às testemunhas. 3. Ter seu nome, qualificação, imagem, voz e demais informações pessoais preservadas durante a investigação em processo criminal, salvo se houver decisão judicial em contrário, né? Então, se tiver decisão judicial em contrário, aí pode ter não vai ter preservado aí esses caracteres aí da sua personalidade.
Inciso 2, não ter sua identidade revelada, nem ser fotografado ou filmado pelos meios de comunicação, mesma coisa, né? Sem prévia autorização por escrito. Seção 4 dos registros, do acesso a registros, dados cadastrais, documentos e informações. Artigo 15. O delegado de polícia e o MP terão acesso, independentemente de autorização judicial, apenas aos dados cadastrais do investigado, que informem exclusivamente a qualificação pessoal, a filiação e endereço mantidos pela Justiça Eleitoral. Vamos quebrar aqui aos poucos, né? Autorização independente de acesso, né? Acesso independente de autorização judicial. Quem tem? Delegado e MP. Acesso ao quê? A dados cadastrais do investigado quanto à qualificação pessoal, filiação, endereços mantidos pela Justiça Eleitoral, empresas telefônicas, instituições financeiras, provedores de internet, administradoras de cartão de crédito, né? Então vamos ter acesso a isso aí. Tem que ter permissão do juiz, autorização aqui não tem que ter não. Artigo 16. As empresas de transporte possibilitarão pelo prazo de 5 anos acesso direto e permanente do juiz, do MP, do delegado de polícia a banco de dados de reserva e registro de viagem. Então, prazo de 5 anos, né? Que essas empresas de transporte têm que possibilitar. Artigo 17. As concessionárias de telefonia fixa ou móvel manterão pelo prazo de 5 anos, à disposição das autoridades mencionadas no artigo 15, registro de identificação dos números dos terminais de origem e destino das ligações telefônicas internacionais, interurbanas e locais. Prazo de 5 anos também. Dos crimes ocorridos na investigação e obtenção da prova. Aí aqui alguns crimes, né? E depois a disposição final aqui, ó. Vamos lá. Crime, como a gente sabe, o crime é o verbo, né? Então vamos ver qual que é o verbo aqui. Verbo revelar. Revelar identidade, fotografar ou filmar o colaborador sem sua prévia autorização por escrito, né? Isso aqui geralmente, gente, isso aqui é para entidades aí a imprensa, né, em geral. Isso aqui é crime para a imprensa. Reclusão de 1 a 3 anos. 19. Imputar falsamente, sob pretexto de colaboração com a justiça, prática de infração penal à pessoa que sabe ser inocente, tá? Sabe que a pessoa é inocente, ou revelar informações sobre a estrutura da organização criminosa que sabe inverídicas, né? Então, o contador de mentira aqui, ó, reclusão de 1 a 4 anos, que a gente não viu que ele faz compromisso de dizer a verdade. 20. Descumprir determinação de sigilo das investigações que envolva ação controlada e a infiltração de agente. Então, aqui uma pena de 1 a 4 anos. São penas bem pequenas, né? Artigo 21, recusar ou omitir dados cadastrais. Aí aqui é recusar ou omitir dados cadastrais, registro, documento, informação requisitada pelo juiz, MP, delegado de polícia, no curso da investigação ou do processo, né? Reclusão aí de 6 meses a 2 anos e multa. Eu acho que é a menor pena de todas aí, né? Que é até 2 anos. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem, de forma indevida, se apossa, propala, divulga ou faz uso de dados cadastrais de que trata essa lei. Então são esses os crimes, disposições finais aí, né? Os crimes previstos nessa lei e as infrações penais conexas serão apurados mediante procedimento ordinário previsto no Código de Processo Penal, observado o disposto no parágrafo único desse artigo, né? Então, você usa o Código de Processo Penal, né, de forma subsidiária, apesar que aqui trata de algumas
regrinhas de processo penal, né? Aí, parágrafo único, a instrução criminal deverá ser encerrada no prazo razoável de 120 dias. Instrução criminal o que, gente? É o processo, falando de forma leiga, né? É a duração do processo. Só que aí você prorroga por igual período, né? Por decisão fundamentada, devidamente motivada pela complexidade da causa ou por fato procrastinatório atribuível ao réu, né? Se o réu atrasar por conta do próprio réu, aí é culpa dele. Artigo 23. O sigilo da investigação poderá ser decretado pela autoridade judicial competente. Então, o sigilo da investigação aqui, decretado pela autoridade, para garantia da celeridade e eficácia das diligências investigatórias, assegurando ao defensor, então decreta, né, o sigilo da investigação, para que tenha eficácia as diligências, né, e aí o defensor, que é o advogado do cara, ele tem acesso aos documentos, ele tem acesso a tudo, com exceção das diligências que tiver em andamento, a mesma coisa lá em cima. Parágrafo único. Determinado o depoimento do investigado, seu defensor terá assegurada a prévia vista aos autos, ainda que classificados como sigilosos no prazo de 3 dias que antecedem ao ato, podendo ser ampliada a critério da autoridade responsável pela investigação, né? Então, vamos supor, vai determinar o depoimento do investigado semana que vem. O advogado dele tem acesso no prazo mínimo de 3 dias aos autos, podendo ser prorrogado para mais 3 dias, né? Podendo ser ampliado, na verdade, não falo prazo não. Prazo mínimo de 3 dias para acesso ao inquérito, né? Aí aqui é uma mudança, né, o artigo 288 passa a vigorar com a seguinte redação, né? Que era quadrilha ou banda e agora virou associação criminosa, que é, artigo 288, associarem 3 ou mais pessoas com o fim específico de cometer crime. Diferente lá da organização criminosa, por quê? Vamos fazer um quadrinho aqui. Organização criminosa, associação criminosa. 4 pessoas ou mais, 3 pessoas ou mais, associar para cometer crimes com pena maior de 4 anos ou transnacional, cometer crimes, né, qualquer crime, objetivo de lucro, não, objetivo de vantagem, né, obter vantagem, objetivo de cometer crimes, né, o objetivo é esse. Estrutura organizada, ainda que informalmente. Aí aqui não fala, beleza? Então, basicamente é isso. E também a pena é diferente, né? Aqui, nesse aqui a pena é de 1 a 3 anos, né? 1 a 3 anos. Na organização criminosa, vamos ver lá qual que é a pena, né? A pena... Deixa eu digitar a palavra reclusão que vai aparecer rapidinho. Reclusão. É de 3, nossa senhora, 3 a 8 anos, hein? O cara tá ferrado. 3 a 8 anos é muito tempo. 3 a 8 anos. Olha a diferença aí, tá? A pena, aí, gente, aqui, a pena aumenta até a metade se a organização é armada ou houver participação de criança ou adolescente. Nesse aqui, né? Aqui temos a pena é aumentada se a associação tiver participação de criança ou adolescente ou armada, né? Já no caso aqui, arma, também a mesma coisa, né? A mesma coisa
Tem arma? Sim, pena aumentada até a metade. Agora vamos ver aqui, adolescente. Aí já é aumentada de 1/6 a 2/3, né? Adolescente aumenta-se de 1/6 a 2/3, né? Aí aqui é mais pesado, né? Porque, ó, metade, 1/2 é diferente de 2/3, né? Vamos pôr metade de 6 é o quê? Metade de 6 é 3. 1/3 de 3 é 1/3 de 6, né? 2/3 de 6 é 4, 3/3 de 6 é 6, né? 2, 4, 6. Aí vai ser o quê? 2/3 de 6 é igual a 4 anos, né? Então a diferença é bem grande. Parágrafo único, já vimos. O artigo 342 passa a ter a seguinte redação. É um crime lá do... acho que é falsidade ideológica, né? 342, deixa eu ver aqui. Falsidade, artigo 342, ou falso testemunho. Deixa eu ver lá no Código Penal. CP, acho que é falso testemunho, crime de falso testemunho, aumentou a pena, falso testemunho, peraí, 342, né, 342, era de 1 a 3 e passou de 2 a 4, isso, era de 1 a 3, passou de 2 a 4, né, passou de 2 a 4, então deu uma piorada aí na situação, revoga-se uma lei aqui antiga que tratava de organização criminosa e a lei passa a entrar em vigor 45 dias da publicação oficial, porque aqui é o vacatio legis aí, né, que é o prazo, o lapso temporal entre a publicação e a entrada em vigor, né? Dilma Rousseff, José Eduardo Cardoso, beleza, feito aí mais uma lei, terminamos aí, né? Terminamos, então é isso aí.